Fala pessoal, continuando aqui com os nossos seletores de CSS, eu vou começar isso aqui de novo, só para ficar mais simples da gente entender. Aliás, eu vou deixar essa margem aqui. Aliás, eu não vou usar essas tags aqui. Então, a gente ainda tem mais seletores para a gente ver. Uns outros seletores que eu queria te falar são os seletores de irmãos. Lembra que eu te falei que a gente tinha seletores para irmãos, né? Então, imagina aqui comigo, eu estou no body. Vamos até colocar uma div aqui com uma classe para ficar mais real o exemplo. Dentro dessa div aqui, nessa div aqui eu vou colocar uma classe irmãos, beleza? E dentro dessa div eu vou colocar um H1 com Loren e vou colocar um P com Loren também. Então eu tenho aqui dois irmãos. Eu tenho uma div que aqui é vou chamar de pai, né, que é melhor. Eu tenho uma div aqui que seria o pai, né, de todo desses elementos que estão dentro dela, e eu tenho dois irmãos aqui. Eu vou colocar mais pra gente ter mais coisas pra gente ver aqui, ó. Então, vou colocar mais uns dois parágrafos aqui e vou duplicar isso aqui tudo, ó. Então, isso aqui tudo, todos esses elementos, o H1 e todos esses P's, mais esse H1 e todos esses P's, são irmãos, no caso aqui. Eu posso selecionar eles se eu quiser. Então, para eu selecionar ele, eu vou utilizar o pai, no caso aqui, deles. Eu estou utilizando o pai aqui só porque eu coloquei ali e é mais real, né, no caso. A gente usar esses tipos de seletores do que a gente selecionar só os elementos. Mas eu posso falar que eu quero o pai, no caso, que tem um H1, só que eu quero selecionar todo P que tiver depois de um H1, que for irmão de um H1 e que tiver logo depois de um H1. Para eu fazer isso, eu posso utilizar o sinalzinho de mais aqui. Vou colocar aqui um color red, só para você ver. Então, essa seleção que eu fiz foi um seletor de irmãos aqui, que chama Adjacent Sibling Selector. Acho que é isso mesmo. Adjacent Sibling Selector, é exatamente isso. Então, Adjacent Sibling Selector, tudo isso que eu te falo aqui, você pode pesquisar e ver, que é o sinalzinho de mais aqui, beleza? Então, isso aqui seleciona todo o elemento que tiver diretamente depois do elemento que você falar aqui. Isso aqui quer dizer, basicamente, para um elemento que tem a classe pi, e aí você encontra um P que vier depois de um H1 aqui. Beleza? É basicamente assim que funciona. Se eu invertesse isso daqui, olha que interessante. Vou voltar aqui, ó, e vou inverter. Eu vou falar que eu quero um P mais H1. O que isso aqui significa agora? Significa que tem T um H1 logo depois de um P. Se a gente observar aqui, ó, essa primeira seleção é basicamente isso. Eu tenho um H1, eu vou selecionar o P que está logo depois do H1. Essa outra seleção já é o contrário. Eu tenho um P aqui, nesse caso, eu vou selecionar esse H1 que vem depois do P. Beleza? Então agora eu vou colocar aqui cor yellow, e aí você vai ver que esse H1 aqui, ó, que vem logo depois do P, foi selecionado. Beleza? Então esse é o Adjacent Sibling Selector. A gente tem também um outro que chama General Sibling Selector. Esse outro seletor de General Sibling Selector, ele seleciona todos os elementos que vêm depois de um elemento. Então, você vê que aqui é um elemento, né? Se eu fizer essa mesma seleção utilizando o General Sibling Selector, vou apagar isso aqui, eu vou fazer a seleção para todos os elementos que vêm depois desse elemento que eu falar aqui. Então, por exemplo, depois do H1, todos os P's. E aí ele vai selecionar todos mesmo, tá? Então, selecionando, você vê que depois de um H1, todos os P's. Se eu tivesse um P antes desse H1, ele não seria selecionado. Se eu tivesse um P aqui antes desse seletor, ele não seria selecionado, porque ele vem logo depois do P. E isso funciona, como eu te falei, com classes, com divs. Eu estou te mostrando com as tags porque é mais simples. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, uma div, vamos falar assim, eu tenho uma div, vou colocar 1 aqui, o valor, class, vou chamar de one, só para ficar simples, ou 1, né, em português. Então, tenho a div 1 aqui, vou colocar várias outras divs aqui, no caso, com a classe 1. E daí, se eu tivesse, vamos colocar 2 aqui, no caso, nessas outras aqui, e vou colocar 2 aqui. E aí eu duplico essas que tem a classe 2. Beleza, então tem 1, aí 2, 2, 2. E aí vou duplicar isso daqui. E eu vou colocar uma 2 antes do 1 aqui. Então aqui eu posso fazer essas seleções. Por exemplo, suponha que eu quero selecionar todas as classes 2 que estão dentro da classe 1. Que estão dentro não, depois, aliás, né? Que são irmãos aqui, né?
Então aqui, ó, eu quero selecionar todas as classes 2 que estão dentro de 1. Vou começar pelo 2, mas na verdade é aqui que eu tenho que colocar o ponto 1 e aí todas, porque é o General Sibling Selector. Então eu estou selecionando todas as classes 2 que vem depois de uma 1. E aí eu nem precisaria ter esse 1 aqui no meio do caminho. Se eu não tivesse ele, todos os 2 iam ser selecionados aqui, ó. Se eu tirar esse 1 aqui, ó, você vai ver que continua funcionando da mesma maneira, mas não selecionou o 2 que vem antes do 1. Beleza? E aí, se eu invertesse a seleção, eu ia inverter também a maneira que foi apresentado aqui. Agora, se eu quisesse somente o primeiro 2 que vem depois de um 1, aí eu mudaria para o Adjacent Sibling Selector. E aí, selecionando ó, somente os 2 que vêm logo depois de um 1 aqui. Beleza? Isso funciona exatamente da mesma maneira. Continuando com os nossos seletores aqui, a gente também pode selecionar por atributo. Então, por exemplo, suponha que eu queira selecionar... Deixa eu te mostrar um negócio interessante aqui. Eu queira selecionar... Vou colocar um H1 aqui, qualquer. Vou colocar uma classe Heading aqui, Loren. Vou colocar uns P's aqui, com a classe P. Vou chamar de classe P só. E aí, vou colocar um texto aqui também, né? E vou duplicar esse P aqui. Então, imagine que em algum local do meu documento eu coloque um atributo. E aí, no HTML, a gente pode criar os nossos próprios atributos, se a gente quiser, para a gente usar com JavaScript ou com CSS. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui meu atributo, beleza? Então, nesse H1 aqui, eu tenho o meu atributo. Deixa eu duplicar o texto todo aqui, ó, para você ver isso sendo aplicado somente em quem tem esse atributo, meu atributo. Então, suponha que eu queira selecionar esse atributo. Como é que eu faço? Se eu quiser selecionar especificamente aquele atributo, é só eu colocar o atributo em colchetes aqui e falar o que eu quero fazer. Eu quero color red aqui em quem tem aquele meu atributo. Então, eu selecionei exatamente o atributo que eu falei. Se você passar o mouse aqui, ó, o elemento tem que ter meu atributo. É exatamente isso que ele está falando aqui. Em qualquer lugar que ele tiver na página. Como a gente só tem um aqui, que tem o meu atributo, só ele foi selecionado. Mas eu também posso, e devo, né, porque às vezes eu preciso disso, colocar algum valor qualquer aqui dentro do meu atributo. Então, às vezes, você está vendo que ele continua selecionado, né? Porque eu selecionei só o que tem o atributo. Mas no CSS eu ainda posso falar também que ele pode ter um valor qualquer e ele continua sendo selecionado aqui. E aí, eu posso depender do valor. Suponha que esse valor mude com JavaScript ou com alguma coisa que eu queira aqui. Se eu mudar esse valor para qualquer outra coisa, ele não vai ser mais selecionado. Então, esse aqui, com o valor, é mais específico do que somente o nome do atributo. Então, você que sabe. E eu também posso selecionar coisas que têm já atributos padrão. Esse aqui foi o atributo que eu criei, né? Mas eu posso, por exemplo, pegar um input, type, igual a checkbox, no caso aqui, e esse input vai ser esse input aqui, né? Eu vou colocar 2 aqui, ó, e vou falar que um deles está checked, beleza? Então, um está marcado e outro está desmarcado. Eu posso também selecionar pelo atributo checked. Aqui no caso, tem, na verdade, um seletor específico, mas aqui eu estou te mostrando o seletor de atributo, tá? Depois eu vou te mostrar umas pseudo-classes e uns pseudo-elementos que são específicos para isso aqui. Mas aqui, ó, eu tô só querendo te mostrar um elemento que já vem, que dá para eu selecionar aqui. Meu teclado. Que dá para eu selecionar aqui um atributo padrão do HTML aqui no caso, né? Então aqui no caso, ó, eu coloquei checked, no caso, que é o nome do atributo. E daí eu posso colocar, sei lá, width. Vou colocar só para a gente conseguir ver alguma coisa. Width 50 pixels e height 50 pixels, no caso. Você vê que o que está marcado, ele muda de tamanho aqui no caso, ó. E se eu tirar esse... No caso aqui, e olha que interessante, tão, assim, específico essa seleção de atributo que quando eu mudo aqui, ó, no caso, ó, ele não muda. E vai ser diferente. Você não vai fazer essa seleção aqui para esse tipo de checkbox. Eu só queria te mostrar que você pode selecionar para atributos padrão também. Mas quando a gente for fazer essa seleção, no caso aqui, a gente vai utilizar pseudoclasse checked, beleza? Aí, só que a gente vai falar disso em outra aula, beleza? Então, esse é o seletor de... A gente viu os seletores nessa aula de irmãos,
né, no caso, que a gente viu Adjacent Sibling Selector e o General Sibling Selector, e a gente viu o seletor de atributo HTML. E daí, isso aqui, novamente, eu só estou te mostrando que dá para você selecionar também atributos padrão do HTML, mas que não é assim que a gente trabalha com inputs, porque a gente vai trabalhar com pseudoclasses e pseudoelementos, que a gente vai falar em outra aula.